A história começa assim. Chicago, década de 80. Uma pequena loja de pipoca artesanal começa a notar um padrão um pouco estranho. Os clientes entram, compram uma pipoca de caramelo e uma pipoca de cheddar. Aí, eles misturam no mesmo saco. Voluntariamente. A equipe achou que era um erro, que ninguém ia querer comprar aquilo. Não só deu certo, como virou o sabor mais famoso da cidade, hoje conhecido como Chicago Mix. Uma mistura improvável, que parecia errada, mas que funcionava. E muita gente passou a amar exatamente por isso. E eu fiquei pensando, às vezes a gente tenta fazer justamente o contrário com a gente mesmo. Separar o que é aceitável do que é estranho. Disfarçar um lado, exagerar o outro. Editar quem a gente é só pra ser mais fácil de gostar. Você não foi feita pra viver pros outros. Mas talvez você esteja tentando ser tudo pra todo mundo e no final de contas você não tá sendo nada pra ninguém, nem pra si mesma. Mas isso termina hoje. Hoje eu vou te mostrar 3 passos pra você finalmente parar de viver pros outros e começar a viver pra você mesma de uma vez por todas. Servidos? Parte! Você não nasceu tentando agradar ninguém. Você já reparou que nenhuma criança nasce com medo de decepcionar? A gente só nasce sendo. Chorando quando precisa, dizendo não quando quer, sendo inteiro, espontâneo, autêntico. Mas em algum momento do caminho, isso muda. E eu lembro exatamente quando isso começou a acontecer pra mim. Eu fui filha única quase até uns 5 anos. E um pouco depois que a minha irmã nasceu, ela ficou muito doente. Mas eu não tinha uma noção muito clara disso quando essa história toda tava acontecendo. O que eu lembro é de acordar um dia e ver os meus pais nervosos, estressados, arrumando as minhas coisas e me deixando na casa dos meus avós maternos. E mesmo amando muito Dona Isabel e seu João, meus avós, naquela manhã, alguma coisa dentro da Isabelizinha pensou: meu Deus, meus pais me deixaram aqui porque eu fiz alguma coisa de errado. Eu devo ter deixado minha mãe triste. Eu devo ter desobedecido meu pai. Eu devo ter sido mal criada sem nem perceber. E na cabeça daquela Isabelle de 4 anos, aquilo era um castigo, porque eu achei que os meus pais tinham me abandonado. E eu lembro que conforme os dias passavam, que na minha cabeça os meus pais tinham me deixado lá por meses. Guarda essa informação que a gente vai voltar pra ela, tá? Eu lembro de criar um plano na minha cabeça. Eu pensava, meu Deus, se um dia eles voltarem pra me buscar, eu vou ser a filha perfeita. Eu vou arrumar o meu quarto sem eles nem pedirem. Eu vou tirar as melhores notas. Eu vou dizer sim pra tudo. Eu vou ser tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, que eles nunca mais vão me abandonar. E eu falei pra senhora, né? Falei pro senhor que eu achei que eles tinham me deixado lá por uns 3 meses. E eu só fui descobrir bem mais tarde, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, conversando com a minha mãe, que tinha sido 3 dias. E a minha irmã, porque eu só fui entender a gravidade do quão doente a minha irmã ficou também, anos depois. Pausa. Adultos, por favor, vamos conversar com as crianças melhor, na linguagem delas, mas vamos conversar com as crianças melhor. O que está acontecendo na vida? Explica pra elas ali. Passei anos achando que tinha alguma coisa errada comigo. Minha irmã ficou internada 3 dias no hospital, entre a vida e o céu, tadinha, entendeu? Ela estava com uma anemia muito, muito, muito intensa. Os médicos não sabiam o que fazer com ela. Ela era um bebezinho ainda. Não tinha como, eu tinha que ficar na casa dos meus avós. 3 dias. E hoje, com 30 e poucos anos, é tão claro pra mim, é óbvio que os meus pais não estavam bravos comigo. Eles só estavam tentando salvar a vida da filhinha mais nova deles. Mas quando a gente é criança e a gente tá criando a nossa visão de mundo, lembra, a gente sempre fala, né? Nossa cabecinha linda e maravilhosa, nosso cérebro, ele precisa criar explicações do porquê a vida é como ela é. E nos nossos primeiros 7 anos de vida, quando a gente tá criando a nossa visão de mundo, nossa percepção de mundo, quando vivemos altos impactos emocionais, situações que têm emoções muito fortes, sejam elas muito boas ou muito ruins, e elas se repetem por um determinado período de tempo, que na minha cabeça foram 3 meses, mas na verdade foram só 3 dias, a gente cria uma história sobre a vida baseada naquela situação. Já tem vídeo sobre isso aqui no canal, abre em outra aba já pra senhora, o senhor, e assistir depois. Então essa foi a história que eu criei. Se eu não for perfeita, as pessoas irão me abandonar. Se eu for perfeita, as pessoas não vão me abandonar. Parece ser tão simples. Me ferrou por muitos anos da vida. Porque desde aquele momento, eu passei a viver como se agradar fosse a única maneira de garantir que ninguém nunca mais me abandonasse. E como eu já te disse, os meus pais não faziam ideia disso tudo. Eles nunca me disseram nada do tipo. Quando a gente é criança e a gente tá criando as nossas noções de mundo, tentando entender como o mundo funciona e quem a gente é dentro disso tudo, a gente não precisa que as pessoas digam essas coisas em voz alta. A gente sente e transforma esse sentimento em história. E acaba vivendo dentro dessa história por muitos anos. Talvez você tenha a sua própria versão dessa história. Então feche seus olhos por um instante. Qual foi a primeira vez que você sentiu que precisava agradar alguém pra não ser rejeitado? Qual cena que vem? E quem aparece nessa cena? E o que você sente quando lembra
desse momento. Se essa cena que veio agora fez você sentir um sentimento muito forte, calma. Respira fundo. Você não precisa mais fugir disso. E nem achar que você era fraco por ter feito o que fez nessa época, no passado. Porque muitas vezes você era só uma criança tentando se proteger. Mas hoje você é dono de si e pode fazer escolhas diferentes. Hoje você não precisa mais continuar vivendo dentro dessa história. Só que tem uma coisa, querido ouvinte, querida ouvinte. Quanto mais a gente vive assim, tentando ser perfeito, a mocinha agradável, o bonzinho de plantão, mais a gente paga um preço. Nossa, meu café espirrou todo aqui. E muitas vezes a gente nem percebe o quão alto esse preço é até que a conta chega. Mas tá na hora da gente olhar pra essa fatura com coragem e começar a negociar essa conta aí no SPC, no Serasa emocional da nossa vida. Porque tem vida do outro lado disso e ela merece ser vivida. Parte 2. Preço que você não precisa mais pagar. A verdade é que quanto mais tempo a gente passa tentando ser perfeito, agradável, gentil, o melhor profissional da empresa, o filho que está sempre lá e nunca decepciona ninguém, mais a gente começa a se desconectar da gente mesmo. Mais a gente vai se afastando da gente mesmo. Só que esse afastamento, ele é danadinho, porque ele não acontece todo de uma vez. Ele vai acontecendo devagar, nas pequenas concessões que só acontecem aqui do nosso lado, porque parece que do outro lado ninguém nunca faz sacrifícios, só a gente. Nos tá tudo bem quando você sabe que não tá tudo bem. No choro engolido no almoço de família, depois daquele comentário que a sua tia fez e que te atravessou aqui por dentro, no banho silencioso em que você aprende a chorar sem ninguém ouvir, na versão editada de você que você entrega pro mundo. E sabe o que é mais perigoso? É que por fora tudo parece funcionar. Você é super querido, você é super querida, todo mundo te elogia. Também é super conveniente, né? Pros outros. Mas por dentro vai crescendo um cansaço que não tem nome. Porque não tem nada mais cansativo do que viver tentando ser fácil de amar. Talvez você esteja carregando esse cansaço agora. E talvez ele tenha um nome sim. Solidão. Quanto mais você tenta agradar, quanto mais você sacrifica sem receber nada de volta, mais você esconde o seu eu de verdade. E quanto mais você se esconde, menos chance você dá de alguém amar quem você realmente é. Vamos pro nosso cantinho da reflexão rapidinho aqui. Com quem na sua vida você sente que precisa controlar cada palavra? Com quem você evita demonstrar fraqueza, raiva, vulnerabilidade? Será que essas pessoas realmente te conhecem? Se você pensou em alguém ou em alguém agora, não é pra se culpar. É pra respirar fundo. Porque se você tá cansada, se você tá cansado, é porque você tá pagando um preço que é alto demais pra algo que, no fundo, nunca foi justo pra você, com você. Mas você sabe de uma coisa? Esse não é um preço que você precisa continuar pagando. Você pode começar a renegociar essa dívida hoje, no seu tempo, parcelando da maneira que dá pra pagar, do seu jeitinho. Mas, mesmo assim, começando agora. E talvez agora tenha uma pergunta que esteja passando assim, baixinho pela sua cabeça. E se eu parar de agradar, será que ainda vai ter alguém que vai gostar de mim? Justo. Eu me fiz exatamente essa mesma pergunta. E a resposta eu só aprendi de um jeito meio estranho. Com uma mistura que parecia errada. Que na teoria não fazia sentido nenhum. E essa mistura acabou sendo a resposta pro que fazer quando a gente finalmente tem coragem pra se revelar e parar de viver pra agradar todo mundo. Parte 3. A sua mistura perfeita. A gente começou esse vídeo falando da pipoca de cheddar com caramelo. E a primeira vez que eu ouvi falar dessa pipoca, eu pensei, meu Deus, que mistura estranha, essa coisa não faz sentido. E olha que eu nasci indo pro cinema pedindo, moça, dá pra fazer metade doce, metade salgada? Mas, gente, cheddar com caramelo parecia errado, não dá pra fazer essa combinação, não. Mas aí, meu Deus do céu, eu provei esse negócio. E se você já assistiu meu outro vídeo, o primeiro vídeo onde eu falo desta bendita pipoca, você sabe que pra mim, isso é um sabor que quando tocou os meus lábios, eu falei, esse é um sabor que veio do céu. É assim, eu me sinto honrada de estar sentindo
é perfeito. E hoje é a minha pipoca favorita. Tanto que estou aqui no YouTube fazendo um vídeo inteiro sobre essa bendita pipoca. E deixa eu te dizer uma coisa. Você é essa mistura. Com suas partes doces, com suas partes salgadas, com seus traços suaves, sensíveis, delicados e com seus limites, sua intensidade, seu basta, sua firmeza. E não importa quantos anos você tentou esconder uma dessas partes. Não importa quantas máscaras você tentou usar ou colocou por cima. A sua mistura perfeita ainda está viva dentro de você. E ela merece voltar a respirar. Talvez você esteja com medo. Medo de ser quem você realmente é e ninguém mais querer ficar. Medo de decepcionar. E eu entendo, porque eu já senti esse medo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas certas vão ficar. Talvez elas precisam de tempo, porque você vai precisar de tempo. Essa nova maneira de se relacionar, esse novo você que vai se mostrar, vai precisar de tempo. E sim, algumas pessoas vão sair da sua vida e isso pode doer. Mas quem ficar, vai ficar porque te ama de verdade. Vai ficar porque ama você por inteiro. A mistura completa. Cheddar e caramelo. Então agora, escreve uma carta de verdade. Papel e caneta. Papel e lápis, talvez. Papel e caneta. Pra você. Não pra versão que agrada a todo mundo. Pra você. Pra versão doce e salgada. Pra você que foi se calando por medo de não ser amado. Pra você que ficou tanto tempo sozinho dentro de si mesmo. Pode começar assim. Oi, eu sei que faz tempo, mas olha, eu não me esqueci de você. Fala com carinho, como alguém que não vê um amigo, uma amiga querida há muito tempo, mas que tá planejando um reencontro. Diz o que você sente falta dessa sua versão e se compromete com uma pequena coisa. Uma escolha, um passo, um hobby que você vai fazer nessa próxima semana pra começar a trazer essa sua versão sua de volta. E lembra, você não precisa escolher entre ser doce ou intenso, entre ser sensível ou firme. Você pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Assim como a pipoca de cheddar com caramelo, às vezes as melhores combinações da vida podem não fazer muito sentido no começo. Mas quando você tem coragem de provar, você pode descobrir um sabor que te faz pensar: como é que eu vivi tanto tempo sem isso? Você é exatamente essa mistura. E o mundo precisa de você exatamente assim. Nem mais, nem menos. E se você chegou até aqui, comenta o nosso emoji secreto desse vídeo, que é essa pipoquinha. É assim que eu vou saber que você faz parte do time das que terminam que começam e que você chegou comigo até o final desse vídeo. E se você ainda não faz parte oficialmente do nosso clubinho aqui no YouTube, o que você está fazendo da sua vida? Se faça um favor, me faça um favor, se inscreve aqui no canal, ative um sininho. Desta forma, quando a gente chegar em 100 mil inscritos aqui no canal, você vai poder jogar na cara de todo mundo que você estava aqui antes de virar modinha. Quem avisa, amigo é. E se você quer continuar nessa jornada de se libertar das expectativas dos outros e passar a viver pra você mesma, esse vídeo sobre amor próprio que eu vou colocar aqui em algum lugar é o próximo passo perfeito. Antes de você ir, deixa eu só te falar. Tô muito orgulhosa de você por ter dado mais um passo na construção da sua vida dos sonhos hoje. A gente se vê logo, logo. Tchau, tchau!